Você já parou para pensar no privilégio que é ter direto acesso a comunicar-se com Deus e participar de uma vida espiritual? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva e, enfim, participe do que a gente faz por aqui. Todo dia a gente fala de Bíblia, de teologia. A gente faz isso também com o auxílio da Bíblia 365, todos os dias trazendo um estudo devocional a partir de um dos textos bíblicos sugeridos pela Bíblia 365, cujo link para aquisição está na descrição desse vídeo, caso você queira uma Bíblia que te auxilia numa leitura diária e na conclusão da leitura de todo o texto bíblico ao longo de um ano. Hoje, um dos textos que a Bíblia sugere é o livro de Números, no capítulo 6, e a gente vai fazer essa leitura a partir do versículo 1. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, fizer voto especial de Nazireu e se consagrar ao Senhor, deixará de beber vinho e outras bebidas fermentadas, não usará vinagre feito de vinho, nem beberá nem de outras bebidas fermentadas, e não beberá o suco de uva, nem comerá uvas ou passas. Enquanto estiver sob o voto de Nazireu, não beberá, nem comerá coisa alguma que venha da videira, nem mesmo sementes ou cascas de uvas. Enquanto durar o voto, o nazireu será consagrado ao Senhor e não cortará o cabelo. Deixará o cabelo crescer até concluir o voto. Não se aproximará de cadáver enquanto estiver consagrado ao Senhor, mesmo que o falecido seja seu pai, mãe, irmão ou irmã. O nazireu não se contaminará, pois o cabelo em sua cabeça simboliza sua consagração a Deus. Essa exigência é válida enquanto ele estiver consagrado ao Senhor. E ali nós temos a continuação de uma série de prescrições que dizem respeito a alguém que faz o voto de Nazireu. O que é o tal voto de Nazireu no ambiente judaico da lei, da formação do povo de Israel? É uma maneira de fazer com que uma pessoa que não necessariamente é da tribo de Levi, que não necessariamente é um descendente de Arão, participe da vida ritualística de modo similar ao que o sacerdote e até mesmo o sumo sacerdote participa. Em outras palavras, o voto de Nazireu dá condições para que qualquer pessoa do povo, feito o voto, participe da vida espiritual de Israel, da mesma maneira que alguém que é da tribo de Levi, é descendente de Arão e participa da vida sacerdotal no templo. Para isso, a pessoa que faz o voto de Nazireu precisa passar por um determinado tipo de consagração que o deixa num status similar àquele do sumo sacerdote. Então, a exigência feita ao sumo sacerdote no que diz respeito à pureza é exigida também do Nazireu. E numa espécie de ritualística muito peculiar, o Nazireu ele é, ao mesmo tempo, o oficiante do ritual, como ele é a própria oferta. Isso não é, em grande maneira, raro no mundo do Antigo Testamento, na verdade, no Antigo Oriente Próximo, no sentido de que pessoas são destinadas a um determinado serviço sacerdotal e, sendo destinadas a um determinado serviço sacerdotal, elas se tornam, de alguma maneira, escravas do templo. E isso eu estou falando do mundo próximo do Antigo Israel, não necessariamente do Antigo Israel. Eu vou explicar as diferenças aqui e você vai entender onde eu estou querendo chegar e no que é importante para você e para mim isso. Existem algumas práticas nos outros povos ao redor de Israel que dizem respeito a uma pessoa deixar-se de tornar uma pessoa normal para se tornar um escravo do templo.
E isso pode ser feito de maneira voluntária ou pelo desejo dos seus pais. E por que alguém faria isso? Pelo status que o mundo sacerdotal oferece para as pessoas no Antigo Oriente. Também por questões financeiras, muitas vezes. O funcionário do templo vai ser sustentado pela estrutura do templo. Então, uma pessoa que de repente perdesse tudo numa grave crise de seca ou, quem sabe, de uma peste, uma praga, ela talvez tivesse a opção de se tornar um escravo do templo. O voto de Nazireu é um tanto diferente. Em primeiro lugar, o voto de Nazireu ele tem uma provisão de algo temporário. Você vai se tornar a oferta dada a Deus, propriedade de Deus, e, portanto, uma espécie de escravo de Deus, por um tempo determinado. E o que você vai oferecer, na verdade, é uma representação de si mesmo, ou seja, o seu cabelo. Essa é a oferta. E você mesmo vai oficiar essa oferta. Ao mesmo tempo que você é a oferta, você é também o oficiante. Se no ambiente próximo a Israel você se torna um escravo vitalício do templo, em Israel você se torna um oficiante do templo por um tempo determinado, é algo temporário, tem data para acabar. No momento em que você oferecer o seu cabelo como oferta, esse período acaba. Basicamente é isso. Uma outra diferença é que, justamente por esse caráter temporário, você oferece algo que é temporário. Quão comprido é o seu cabelo? No ambiente do Antigo Oriente Próximo, o que você oferece é uma parte da sua pele e você vai ser marcado com uma tatuagem ou, mais provavelmente, uma marcação com ferro quente, demonstrando que você é propriedade daquele templo que os judeus considerariam pagão, daquele deus estrangeiro, daquele deus, seja da Babilônia, de Nínive ou de outro lugar. O fato é que, em ambos os casos, a participação ritualística e na vida espiritual do templo, ela requer uma entrega completa e um determinado custo, que denota o quão importante é fazer parte daquela vida ritual, daquela espiritualidade. O custo, seja um determinado período de abstinência de bebidas e de um cumprimento de ritualística de purificação similar ao do sumo sacerdote, além, é claro, de deixar o cabelo crescer e depois oferecer esse cabelo, seja o custo da própria vida em serviço do templo de modo vitalício, com um sinal externo, muitas vezes que envolve dor e grande dor. Imagina uma pessoa sendo marcada com ferro quente. Isso, claro, no caso dos outros povos que circundam Israel. De alguma maneira existe um custo. No caso do antigo Israel, esse custo ele é uma espécie de prenúncio daquilo que viria a ser a inclusão prevista no contexto da nova aliança, da nova estrutura fundada por Jesus a partir do seu ministério. Perceba que, nesse contexto, Nazireu pode ser homem e pode ser mulher, pode ser de qualquer tribo. Todos estão convidados a fazer parte da espiritualidade. De maneira análoga, Jesus, o Nazareno, não o Nazireu, ele é oficiante e ofertante de um sacrifício dele próprio, cujas marcas se notam até mesmo depois da sua ressurreição. E ao fazer isso, ele parece oficiar a oferta perfeita que permite a minha e a sua inclusão, para além de incluir no sacerdócio todas as 12 tribos, inclui toda a possibilidade de etnia, para além das 12 tribos, inclusive outras etnias, por meio
do seu próprio sacrifício como oferta, Jesus nos traz e possibilita a fundação de um reino de sacerdotes em que todos nós temos o privilégio de participar da espiritualidade e dessa mediação entre Deus e a humanidade que nós fazemos por meio da pregação do Evangelho. Portanto, parar para pensar no custo da espiritualidade necessariamente é parar para pensar no tipo de privação pela qual alguém passa e que marcas continuam no corpo desse Cristo depois de ressurreto. A gente pode ficar horrorizado com o fato de que para participar de uma determinada espiritualidade, determinado tipo de culto, povos do Antigo Oriente Próximo marcavam as pessoas com ferro quente. O fato é que eu e você, para participarmos da espiritualidade cristã, dependemos das marcas, não com ferro quente, mas de cravos e espinhos no corpo de Jesus, marcas essas que persistem, mesmo depois da sua ressurreição. Valorize aquilo que foi conquistado por você por meio de enorme dor. Esse era o recado que eu tinha para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.